costumamos dizer que a mulher completa o homem e o homem completa a mulher? Na verdade, nenhum homem é completo apenas pela relação com uma mulher, nem nenhuma mulher é completa apenas pela relação com um homem. Digamos que, do ponto de vista físico e, portanto, do ponto de vista da materialização, é visível a complementaridade homem-mulher. E, portanto, nós dizemos que, fisicamente, nós estamos, enquanto seres, polarizados como masculino ou como feminino. Mas isso é um aspecto que está diretamente relacionado com a nossa dimensão física, mas com as outras dimensões também. Homens e mulheres experimentam e explicitam de forma diferente o mundo afetivo. Nós costumamos dizer, por exemplo, que as mulheres são mais sensíveis. Isto costumar tem a ver muitas vezes com uma raiz cultural, mas na verdade o que nós queremos dizer é que a mulher tem talvez uma capacidade de leitura das emoções que seja mais próxima e mais imediata. Os homens, muitas vezes condicionados também por vários fatores culturais, temos um pouco mais de dificuldade em entrar em contacto imediato com as nossas emoções, até porque talvez a nossa dimensão física seja mais marcada, portanto mais presente, e valorizemos talvez um pouco menos a nossa dimensão afetiva. E repare, já aqui há um grande aspecto de complementaridade. Muitas vezes as diferenças são vistas como antagónicas, quer dizer, porque é que tu não vês o mundo como eu, ou porque é que eu tenho que ver de forma diferente de ti. Mas isso não é razão para contenda, pelo contrário, é razão para a alegria. Ou seja, é como se houvesse duas pessoas com dois pontos de vista diferentes sobre a mesma realidade, que não devem fazer guerra entre si, mas, pelo contrário, cada um completar a visão que o outro traz. O que é que isso significa? Significa que homens e mulheres percebem a realidade de forma diferente, porque estruturalmente são diferentes, porque culturalmente depois se vão diferenciando também, e esta diferença na visão e na forma de encarar a vida, na forma de encarar e ler os acontecimentos, na forma de perceber as mudanças e as alterações do seu próprio mundo interior, na forma de projetar o futuro, devem partilhar esforços para, em conjunto, definir uma humanidade mais completa, mais plena. Portanto, aquilo que significa que homem e mulher se complementem, significa que na diferença está a grande riqueza. E eu dizia no início que nenhum homem se complementa unicamente com uma mulher, nem nenhuma mulher unicamente com um homem. Isto significa que muitas vezes nós vivemos, sobretudo em determinadas culturas, e talvez na nossa cultura portuguesa isso de forma um pouco marcada, a impressão que alguns casais se fecham de tal forma naquilo que é a sua relação que acabam por cortar muitas vezes relações com o mundo exterior, como se vivessem unicamente um do outro e um para o outro. Todos sabemos que isso constitui um desequilíbrio, aliás, constitui um risco grave, quer do ponto de vista da saúde psicológica de cada um dos implicados, mas também do ponto de vista social, porque se alguma vez a relação está em perigo ou se a relação está a atravessar um momento difícil, que é inevitável em qualquer relação, nenhum dos dois sabe a quem recorrer porque o seu mundo se fechou. Então, este aspecto da sexualidade abarca também pontos como, por exemplo, o das relações da amizade, o das relações afetivas com outras pessoas que não aquela com quem eventualmente eu namoro ou estou casado e, portanto, com quem estou a construir um futuro de alguma proximidade e de alguma comunhão. A sexualidade é por si mesma também um desafio a uma permanente busca de construção do futuro. Porquê? Porque eu procuro constantemente aquilo que vem, por assim dizer, tornar-me mais completo. Tendo a perfeita noção que eu nunca vou ser uma pessoa autossuficiente. Infelizmente, no mundo que vivemos atualmente, nós vivemos a dimensão da sexualidade como se ela fosse uma autossatisfação permanente e como se o aspecto da minha sexualidade física estiver preenchido, às vezes o aspecto da minha sexualidade afetiva estiver preenchido, todo o resto estará bem. Corremos muito risco de que esta atividade mais ligada à sexualidade física ou afetiva venham a ocupar um lugar fundamental,
por exemplo, naquilo que devia ser ocupado por opções, por determinações, por escolhas de projetos, por deliberações. Nós vivemos uma circunstância que nos traz algum prazer momentâneo e esquecemos com isso que temos uma vida inteira pela frente para construir. E, portanto, vamos vivendo a vida como que em pequenos saltos, em pequenos patamares, sem nunca ter noção do local para onde nos dirigimos. E isto é perigoso não só do ponto de vista da sua vida individual, como também da própria relação que esteja a construir. Se não se habitua a partilhar aquilo que é o seu sentir, o seu pensar, o seu agir com a outra pessoa, é impossível que qualquer relação construída unicamente sobre a dimensão física possa perdurar ou possa ter significado. Assim, quando falamos da sexualidade, estamos a falar de uma complementaridade plena entre seres, de uma complementaridade que tem que abarcar até aquilo que na tradição chamamos o coração da pessoa. Ou seja, na verdade, tem que abarcar aquilo que é o compromisso da liberdade. E isto é um conflito que muitas vezes individualmente vemos os jovens, sobretudo, viver na atualidade. Porquê? Porque de tal maneira a questão da liberdade é apregoada que vemos jovens incapazes de se comprometerem consigo mesmos e muito menos de se comprometerem com outros e ainda menos com a construção da sociedade. Então, jovens que a única coisa com que parece comprometer-se é a ideia de liberdade, a falsa ideia de liberdade que têm e, portanto, nunca viver plenamente a sua dimensão de seres em busca de completar-se. Fique connosco para a segunda parte do programa, onde vamos responder a outras questões sobre o mesmo tema. Até já.